paz do Senhor Jesus. Hoje nós iniciamos, na Escola Bíblica Dominical, nós iniciamos um novo tema para os estudos no mês de janeiro, que é um tema onde vai nos acompanhar durante todo esse mês. E, por certo, Deus tem muita coisa para nos ensinar e nos fazer crescer também como igreja, né? Deus tem nos dado uma oportunidade de nós servirmos a Ele aqui no bairro da Federação com um instituto social, né? Uma ONG que foi fundada o ano passado, já tem a sua diretoria, já tem o seu estatuto, registrado em cartório, inclusive. E eu não tenho dúvida que aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no coração dos fundadores dessa igreja, muitos irmãos que não estão aqui, alguns também não estão mais entre nós, né? Já se encontram com o nosso Deus. Mas eu entendo que a visão social que Deus Ele tem permitido que nós coloquemos em prática um pouco dela, eu acredito firmemente que seja fruto daquilo que os nossos antepassados plantaram, né? E eu fico feliz em entender exatamente assim, que um é aquele que rega, outro é aquele que ara, aquele que cuida, outro é aquele que colhe, mas o crescimento vem do Senhor. Nós somos cooperadores com o Senhor. E nós queremos, ao longo deste ano, podermos avançar nessa perspectiva, né? Dentro dos desafios sociais que Deus tem para a vida da sua igreja. Então, o tema desse mês, ele tem tudo a ver com o estudo da Escola Bíblica Dominical, tem tudo a ver com esse contexto, né? Valorizando a prática do bem. E o tema do mês da nossa igreja, independente da Escola Bíblica, é recomeço, misericórdia e fidelidade, baseado no Evangelho, baseado no livro de Lamentações de Jeremias. Quando o profeta, ele diz para mim e para você, que em meio a tantas aflições, a tantos problemas, a tantos dilemas, em meio a tantas dificuldades, o profeta Jeremias diz assim: olha, mas eu quero trazer na minha mente, eu quero trazer no meu coração algo que me encha de esperança. Eu quero me recordar, eu quero me lembrar de algo que possa me dar um novo ânimo, possa me dar uma motivação. E aí Jeremias, ele lembra das misericórdias do Senhor. E ele diz: as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. E ele afirma: porque elas se renovam a cada manhã. Então, é baseado nessa experiência do profeta Jeremias e naquilo que eu e você nós temos usufruído, temos certamente nos beneficiado, que nós baseamos então o tema desse mês de janeiro da igreja: recomeço, misericórdia e fidelidade. E o texto que eu quero meditar com vocês nessa noite está lá no Evangelho segundo Lucas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 27. Lucas 26, capítulo 6, desculpem. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 27, nós leremos até o versículo 36. Lucas capítulo 6, os versículos de 27 a 36. Eu queria que você acompanhasse a leitura da palavra de Deus. Você pudesse aí mesmo, no seu lugar, do jeito que você está, eu gostaria que você estivesse atento a estes versículos que nós leremos. A palavra que assim nos diz:
Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tira a tua capa, deixai-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isto. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Versículo 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Versículo 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Pai, nós alegramos-nos, ó Pai, por sabermos que Tu és um Deus assim, Pai. Tu não és um Deus que nos manda fazer, mas Tu és um Deus que faz, um Deus que age, um Deus que opera com poder, com graça, com misericórdia, com amor, com ternura. Pai, aplique essa palavra no nosso coração nessa noite, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que impede que nós vivamos essa palavra, Senhor. Abençoa a Tua igreja nessa noite, nesse recomeço de ano, nesse recomeço de escola bíblica dominical, nesse recomeço, Pai, onde sabemos que grandes coisas o Senhor quer fazer em nossas vidas. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor, e nos traz a Tua misericórdia como lembrança, Pai. Lembrança viva, lembrança ativa, lembrança que mude, ó Pai, a nossa conduta, mude o nosso testemunho, Pai. Lembrança que nos remeta à Tua fidelidade e que nós sejamos fiéis ao Senhor também. Nós Te damos graças, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, esse é um texto onde o Senhor, Ele, de alguma forma, se remete ao que Ele já havia ensinado ali em Mateus, o sermão da montanha. E se nós formos olhar atentamente, os versículos 20 até o versículo 26 é uma repetição dos princípios contidos no Sermão do Monte, né, ou nas bem-aventuranças. Então, esse é um texto que o Senhor, Ele vai conduzir os discípulos a refletirem acerca da sua prática. Eu acredito que, de alguma forma, Tiago, quando escreveu a sua carta, ele tinha em mente questões práticas, como estas que o Senhor Jesus, Ele está apresentando para os seus discípulos. E há aqui, meus irmãos, e é por aqui que eu quero chamar a sua atenção para a nossa reflexão, há aqui uma aparente contradição acerca do que Jesus está dizendo. E essa contradição não é de Jesus,
É uma contradição acerca de como nós podemos olhar esse texto. Por isso que eu fiz questão de ler a partir do versículo 27, e não do versículo 20, mas seguir então até o versículo 36. E eu quero chamar a sua atenção para 2 versículos, inicialmente. É o versículo 31 e o versículo 32. Se você ler esses 2 versículos seguidos, você vai notar que é como se Jesus estivesse dizendo uma coisa num dado momento, e num outro momento ele parece se contradizer. Parece que ele está voltando atrás aquilo que ele acabara de afirmar. Acompanhe comigo, versículo 31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, tratem os outros como você gostaria de ser tratado. Assim como quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Versículo 31. Agora, no versículo 32, Jesus parece só mudar de opinião. Porque o versículo 32 diz assim: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. No 33 ele diz: olha, se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Se vocês emprestam a alguém que tem como devolver, tem como pagar, vocês também não estão fazendo nada, porque os pecadores fazem isso também. Mas espera aí, Jesus no versículo 31 não disse para mim e para você que era exatamente para a gente fazer com o nosso semelhante aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse conosco? Como é que Jesus agora está dizendo que não é bem assim? Nós não devemos fazer esperando que o outro retribua. E é aí, meus irmãos, onde nós precisamos entender o viés da misericórdia. Aonde entra esse grande ensino, esse maravilhoso ensino. E eu creio, meus irmãos, assim, eu creio de todo o coração que misericórdia é algo que o ser humano não pode produzir sozinho em seu coração. Eu creio nisso. Eu não acredito, por mais sensibilizado que alguém esteja, por mais talvez emocionalmente fragilizado, por mais sentimental que alguém seja, que esse alguém produza por si mesmo misericórdia por outro, ou por outra situação, ou por alguém. O coração do homem é um coração endurecido pelo pecado. E o pecado, ele não permite que eu produza misericórdia, que eu possa ter este sentimento de mim mesmo. E é por isso que nessas bem-aventuranças, meus irmãos, do versículo 20 até o versículo 23, Jesus começa então a falar, acerca da felicidade que é servir, da felicidade que é beneficiar alguém, da alegria que é ajudar o próximo. Mas a partir do versículo 24, o discurso muda. Jesus começa a condenar aqueles que possuem muito. Jesus começa a condenar, na verdade, a ganância, a usura, o individualismo, o orgulho, versículo 26. E a partir daí ele vai dizer: olha, vocês precisam conhecer a minha misericórdia. Vocês precisam conhecer o que é que eu sou capaz de fazer para alguém que se levanta contra mim. E aí ele começa o seu ensino. Digo-vos, porém, a vós outros: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. E aqui, irmãos, tem uma lição que é preciosa nesse texto. E a primeira que eu gostaria de destacar é que o amor é fonte de bálsamo
para quem ama sem a intenção de obter recompensa do amor oferecido. Eu vou repetir. O amor é fonte de bálsamo para aquele que ama sem a intenção de obter a recompensa do amor oferecido. Não é a pessoa que você ama que está sendo beneficiada, que está sendo favorecida, que está sendo agraciada. Não. Quem primeiro é abençoado quando nós nos dispomos a amar, seja lá quem for, somos nós mesmos. Jesus está dizendo, meus irmãos, que nós precisamos amar sim, mas nós precisamos amar aqueles que se levantam como inimigos. Nós precisamos buscar o bem daqueles que nos odeiam. Meus irmãos, eu não estou dizendo que isso é algo que nós fazemos espontaneamente, ou que é algo que simplesmente nós podemos de nós mesmos fazer. Eu ouvi a história de um pastor, e essa história me tocou muito, porque Jesus, ele não faz nada pela metade, ele transforma. E esse pastor, ele, antes da sua conversão, ele viveu no mundo do crime, viveu na marginalidade. E ele cometeu muitos delitos. E ele tinha uma pena para cumprir. E essa pena não era pequena. E ele se converteu fora aqui da Bahia. E ele cumpriu uma parte da pena dele. E ele recebeu um alvará de soltura. Ele chegou naquele período da chamada condicional. E agora já convertido, já tendo iniciado também seus estudos, com a intenção de pastorear, cuidar de gente. Esse irmão, ele recebeu um convite, e o Espírito Santo falou para ele: olha, tem algo ainda contra você. Tem alguma coisa que você precisa ainda prestar conta, você precisa ajustar. E ele não sabia exatamente o que era, ele não entendia, na cabeça dele, aparentemente, o tempo que ele tinha passado na cadeia, ele tinha cumprido. E ele chegou para os irmãos, ele disse para os irmãos: olha, irmãos, eu vou para a minha cidade, eu vou procurar a justiça para exatamente saber se há alguma coisa e o que é que há, porque eu estou sentindo isso dentro do meu coração, e eu retorno, eu volto aqui. E assim ele fez. E o resultado é que, de fato, havia, dentro do processo dele, ainda não estava concluído, né? Mesmo ele tendo cumprido a pena, mas havia ainda algo legal que ele precisaria, da entrada, ele precisaria fazer. E o juiz que pegou o processo dele falou para ele: olha, vá para casa, daqui a uma semana você volta. E ele fez isso. E com uma semana depois, o juiz disse: olha, eu quero que você retorne para casa e que você volte aqui com um advogado. Eu posso ajudar você, mas para eu te ajudar, você vai ter que retornar para a cadeia. E esse irmão agora parou e disse: mas Senhor, eu tenho um rebanho me esperando, eu tenho gente me esperando, eu disse para eles que estava tudo pago, mas que o Senhor estava me inquietando, e o que é que eu faço agora? E ele ouviu Deus falar: vai lá, fala para o povo, e volta aí para resolver a situação. E foi isso que ele fez. E o final, meus irmãos, desse episódio verídico, é que esse homem ainda ficou 20 dias recluso, 20 dias preso, até que a justiça pudesse resolver e, né, poder confirmar tetelestai, tudo havia sido pago, tudo estava em dia, em ordem com a justiça.
E o pastor que me contou esse fato, e hoje esse irmão é missionário itinerante, ele prega o evangelho, ele disse assim: olha, Elvis, esse homem foi uma das pessoas mais íntegras que eu encontrei no ministério. O senso que ele tem de justiça e de misericórdia é algo que me assusta quando eu ando com esse homem nas ruas aqui de Salvador. E eu achei interessante nesse relato, foi exatamente essa palavra misericórdia. Porque, irmãos, às vezes na nossa cabeça, essas duas coisas elas se contrapõem. Não dá para ser justo e também misericordioso. Mas Jesus está dizendo exatamente isso para mim e para você nessa noite. Que o amor é fonte de bálsamo para aquele que ama sem a intenção de receber, de obter a recompensa do amor oferecido. E veja que isso é tão verdadeiro que Jesus, lá na frente, ele vai voltar a afirmar isso. Mas olha, amar quem ama você é muito fácil. Amar quem te corresponde, a quem retribui esse amor, isso é fácil. Todo mundo consegue fazer isso. Não é esse amor que eu quero de vocês. Mas há uma outra coisa que Jesus ensina, que eu quero colocar aqui como uma segunda aplicação, queridos. É que nós, quando enfrentamos prejuízos, nós não devemos desejar o mal para quem nos prejudicou, porque as perdas elas nos preparam para uma maior sensibilidade quanto ao real valor das pessoas. Real valor das pessoas. Veja que no versículo seguinte, o versículo 28, Jesus coloca exatamente esse exemplo. Ele diz: olha, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Irmãos, nós não estamos falando de coisas que são fáceis, nós não estamos falando, na verdade, de algo que simplesmente a gente vai decidir fazer, praticar. Não, nós estamos falando de uma obra de Deus no nosso coração, da obra do Espírito Santo no nosso coração, mas é isso que o Senhor quer que façamos. E aí eu começo a entender que esse versículo 31 aqui, não é uma contradição não. Quando Jesus diz assim, ó: como quereis que os homens os façam, assim fazei-o vós também. Jesus não está se referindo ao meu ato, Jesus está se referindo à minha reação ao ato do outro. Se alguém me deu prejuízo, se alguém de alguma forma causou algum mal para mim, eu preciso retribuir a ele da forma como eu gostaria que ele tivesse agido comigo. É isso que Jesus está nos ensinando. Irmãos, o cristianismo, ele inverte completamente a ordem, né? E causa exatamente esse impacto, esse choque. Mas é isso que Jesus queria fazer de fato. É isso que ele quer nos conscientizar. Não pode, meus irmãos, não pode haver recomeço, não pode haver amor se não houver misericórdia, se não houver a graça do Senhor, se não houver a compaixão do Senhor sobre as nossas vidas. Então, os versículos iniciais, de 27 a 31, ele nos mostra exatamente essas duas verdades. O amor é sempre bálsamo. Bálsamo para aquele que ama e cura para aquele que recebe o amor. Cura para aquele que é alvo do amor. Não há coisa mais eficiente, não há sentimento, meus irmãos, mais eficaz do que o amor. Quando alguém se sente amado, quando alguém se sente acolhido, quando alguém se sente cercado de cuidados. E como nós precisamos disso. E como nós precisamos expressar isso também. E como nós falhamos. Como nós falhamos.
Às vezes a intenção é boa, às vezes o desejo é bom, mas falta muitas vezes a ação, falta muitas vezes a perseverança, falta a busca para que nós possamos dizer uns aos outros: meu irmão, eu te amo, minha irmã, eu te amo em Cristo. Que isso seja, irmãos, ouvido sem ser dito. O amor é fonte de bálsamo para quem ama, sem a intenção de obter a recompensa do amor oferecido. Quando nós enfrentamos prejuízos, nós não devemos desejar o mal para quem nos prejudicou, porque as perdas, elas nos preparam para uma maior sensibilidade quanto ao real valor das pessoas. As pessoas são valiosas, são preciosas. As coisas passam. Coisas existem para ser usadas. Pessoas para serem amadas. E a partir daí Jesus, ele agora sim, agora ele vai mostrar para nós que muitas vezes a nossa lógica é a lógica do dar de fato para receber. É a lógica de que constantemente nós precisamos responder a nós mesmos: o que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho com isso? E Jesus começa, irmãos, a afirmar que quando eu ofereço a alguém um sentimento, e eu sei que serei retribuído, Jesus ensina para nós que isso é o senso comum. Não precisa conhecer Jesus para agir assim. Basta ser humano. O ser humano faz isso. O ser humano age e tem a expectativa de que a sua ação possa gerar uma reação positiva a si mesmo. E é por isso que ele diz: olha, se vocês amam aos que vos amam, não há recompensa nisso, porque os pecadores agem assim. É por isso que Jesus diz: olha, se o bem que vocês fazem é alguém que irá retribuir esse bem, vocês também não estão fazendo muita coisa. E aí, meus irmãos, eu penso numa terceira aplicação para esse texto, que nos mostra que amar quem me ama, e até mesmo estender a mão a quem pode me retribuir, isso não é exercício espiritual. Na verdade, Jesus está dizendo para mim e para você que não existe exercício espiritual onde houver a busca, a intenção da reciprocidade. Isso é barganha. Isso é, na verdade, uma relação de troca. Isso é qualquer outra coisa menos amor. É por isso que Satanás chegou para Deus, quando Deus apresentou ou mencionou Jó. Vocês lembram do texto? Deus disse assim, ó: você viu o meu servo Jó? Servo íntegro, reto, ele se desvia do mal. Aí Satanás diz assim para Deus: pois é, Senhor, também a maneira como o Senhor abençoa aquele homem, se ele não fosse devotado ao Senhor. Em outras palavras, ele é íntegro, ele é reto, ele te ama, porque o Senhor abençoa ele, e não porque ele te ama. Ou seja, é um argumento que levava qualquer um a acreditar que Jó servia, amava a Deus com segundas intenções. Não é? E nós precisamos, irmãos, refletir sobre o Evangelho. O Evangelho não é isso. Nós estamos constantemente sendo bombardeados com canções, com frases, com estudos, com pregações que tentam nos convencer disso, que a bênção do Senhor está sobre nós, que nós somos vitoriosos, que, sabe, existe alguma coisa em nós que Deus se agrada. Irmãos, o que Deus se agrada e que está em nós é o Espírito Santo dele.
Tem nada da minha natureza, na sua natureza, que agrade o Senhor, não. O que agrada a Deus e que está presente em nós é fruto do Espírito Santo. Isso agrada a Deus. Mas não o meu pensamento, não o meu modo de ser, não a minha conduta ética. Isso não agrada a Deus, porque a Bíblia diz que a justiça do homem é trapo de imundícia. Para Deus não vale absolutamente nada. Então a terceira aplicação é exatamente essa. Não existe exercício espiritual, irmãos, em atos cuja motivação é a reciprocidade. Isso aí qualquer um faz. Precisa conhecer Jesus, precisa temer a Deus para fazer isso. Existem pessoas extremamente usadas por Deus na história da humanidade e que deram exemplos belíssimos deste amor, esse amor desapegado. Eu lembro que quando eu era seminarista, eu fiz um trabalho, fiz uma pesquisa sobre Teresa de Calcutá, missionária na Índia. Estudar a vida daquela mulher, para mim, foi assim, uma bênção, uma maravilha. E eu lembro que alguns colegas, tem uma classe difícil, é seminarista, meu irmão, seminarista, alguns colegas que passaram a, inclusive, pegar no meu pé, né? Rapaz, você está ficando romano, você está ficando assim, sabe, adepto dessa madre aí, você só vive falando nela. Mas, irmãos, o testemunho da mulher é um negócio assim fantástico. A história conta que num determinado local ela ocupou uma espécie de um galpão, um espaço que era utilizado por budistas. Sendo que esse espaço, naquela ocasião, ele estava sem uso, e ela foi lá, ela se apresentou lá para colocar lá moribundos, pessoas que estavam gravemente enfermas, e ela não tinha onde colocar essas pessoas para cuidar. E conta a história, a biografia dela, que o monge deferiu, disse, não, a senhora pode colocar sim, agora com uma condição: eu preciso ter alguém daqui da administração por perto. Ela disse, não tem problema. Não tem problema. Você pode deixar as pessoas aqui, para mim não... E aí o tempo foi passando, e vez por outra o monge chamava lá a pessoa que estava do lado lá. E aí, como é que está? Como é que está a mulher? Está fazendo proselitismo? Está falando lá de cristianismo? Tá. Não. Todo dia eu vejo ela cuidando das pessoas. O último relato que o autor dessa biografia dela faz é interessantíssimo, porque ele chega lá e ele diz assim, olha, aquela mulher, ela pratica muito do que Buda nos ensina. Bem, filho, ou seja, não era a placa da igreja, não era a religiosidade daquela mulher, mas era a fé dela em ação, era o que ela estava fazendo, era a prática do que estava no seu coração, que determinou o êxito e determinou a salvação de tantas pessoas que passaram por suas mãos. Então, se isso não for amor, se isso não for a prática do que Jesus está dizendo, olha, ame aqueles que talvez nunca vão poder retribuir o sentimento, o cuidado, o zelo que vocês podem ter por alguém. Porque fazendo o contrário disso, se a motivação for a reciprocidade, vocês não precisam me conhecer para fazer isso. E por fim, Jesus, ele vai ser contundente, porque eu quero que você preste atenção. Ele pega essas duas práticas, do sentimento, do versículo 32, amor, e das obras, no versículo 33, né? Versículo 34, desculpem. E ele vai juntar essas duas coisas num único versículo, afirmando o seguinte: olha, o que vocês precisam fazer é amar os vossos inimigos e fazer o bem
emprestando, sem esperar paga. Ou seja, afastem a reciprocidade, a motivação da reciprocidade disso. E ele nos diz, meus irmãos, que quando nós conseguimos agir assim, duas coisas surgem aqui como consequência, e eu acredito que isso seja promessa para nós. A primeira consequência, no finalzinho do versículo 35, ele fala de reconhecimento divino. Será grande o vosso galardão. Galardão este que é oculto dos homens. É outra coisa extraordinária, meus irmãos. É que não vai haver, digamos assim, enquanto nós aqui estivermos, não vai haver nenhuma promoção, não vai haver nenhum tipo de mídia, nenhum tipo de projeção do galardão que eu vou receber e do galardão que você vai receber. Oculto dos homens. Não é para agora, não é para nós conhecermos isso agora. Isso está reservado para nós nos céus, na presença do Senhor. Mas grande, diz o texto, será o vosso galardão. Ou seja, nós temos a promessa de um galardão. Mas outra coisa que ele diz no versículo 35, é que quando isso acontece, irmãos, diz o texto, sereis filhos do Altíssimo. Além do galardão de vocês serem grandes, aí sim, vocês estão provando de quem vocês são filhos. Porque eu ajo assim. No meu DNA está exatamente essa conduta. Quando eu penso, meus irmãos, que Jesus morreu na cruz, Jesus se entregou por nós, sabendo que seria rejeitado, sabendo que seria zombado, sabendo que por tanto tempo o cristianismo haveria de ser perseguido, haveria tantas pessoas rejeitarem. Mas sabe o que é que o Senhor diz, irmãos? Ele diz assim, pois Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. É assim que Deus é, meus irmãos. Deus é benigno até com os ingratos e com os maus. Deus quer alcançar, Deus quer transformar, Deus quer mudar. Deus não tem a algeriza, não tem a repulsa, Deus não tem a repugnância a essas pessoas, pelo contrário. Jesus disse que veio buscar e salvar quem se perdeu. Ele veio oferecer cura a quem se considera doente. E aí, meus irmãos, a palavra que conclui esse texto e esse tema desse mês, ele dá, no mínimo, esses 3 sermões, né, com essas 3 palavras, mas a palavra que surge aqui é a essência desses versículos, que é a palavra misericórdia. E ele diz exatamente assim: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não há como. É impossível nós amarmos os nossos inimigos. É impossível bendizermos aqueles que maldizem. Impossível orarmos por quem nos caluniam, se não formos alcançados com a misericórdia que vem do alto. Se não formos alcançados com o amor que vem do alto, com o zelo, a dedicação que vem do Senhor por nós, pobres pecadores, homens e mulheres indignos de Deus, mas alcançados por uma graça irresistível. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos recomeçando, Pai, mais um ano, Pai. Ó, Pai, toca no nosso coração, Pai. E continua, Senhor. Continua nos fazendo enxergar, Pai,
as necessidades daqueles que estão tão próximos de nós e que o Senhor mesmo quer tocar, Senhor. O Senhor mesmo quer transformar, Pai. Que a Tua misericórdia, ela não seja apenas o sentimento de que o Senhor me ama e o Senhor tem agido com favor para comigo, Senhor. Mas que a Tua misericórdia, ela nos leve, ela nos conduza a buscarmos ter a motivação, Pai, de tocarmos as pessoas com o Teu amor, com a tolerância, com a paciência, sem que a motivação seja a reciprocidade, Pai. Sem que nós estejamos agindo, ó Pai, aguardando que na nossa vez a atitude será a mesma, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entendermos que justiça e misericórdia, na sua essência, é algo que só o Senhor consegue dosar de forma plena, de forma, ó Pai, perfeita. Mas nos ajude, Pai, para que a minha misericórdia ela possa exceder o meu senso de justiça, Senhor. Ajuda a enxergar, a me fazer enxergar e fazer meus irmãos enxergarem também que, ó Pai, o amor, ele cobre uma multidão de pecados, Senhor. Então nós nunca iremos amar, Pai, a ponto de nos sentirmos satisfeitos, nos sentirmos, ó Pai, já feito além da conta, porque esse é uma dívida que nós temos uns com os outros e que nós iremos levar ela conosco, Pai. Nós devemos o amor, nós devemos um amor uns aos outros. Então nos ajude no nosso caminhar, nos ajude, Pai, a praticarmos, Senhor, esses princípios tão claros aqui em Tua palavra, Senhor. E que haja oração, que haja súplica, que haja busca, Pai. E que nós possamos ser transformados pelo Senhor, Pai. Dar-nos um coração perdoador, Pai. Dar-nos um coração sensível, Pai, à dor do outro. Sensível também àquilo que muitas vezes parece que já entrou na minha rotina, Pai, e que não me sensibiliza mais. Parece que algumas imagens, elas fazem parte do cotidiano de tal forma que aquilo não mexe mais comigo, Pai. Nos humaniza, Senhor, com o Teu Espírito e nos faça cada vez mais sermos homens e mulheres que consigamos, ó Pai, nos colocar no lugar do outro e ver que o Senhor quer mudar, o Senhor quer transformar a vida de tantas pessoas e quer nos usar para isso também. Nós Te louvamos e assim Te agradecemos, que esses estudos, que Teu Espírito Santo possa nos fazer valorizar a prática do bem, sim, e que ela seja abundante, Pai, na vida da Tua igreja aqui no bairro da Federação. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.